Chama aí. Vander, da capital. Vander, Nossa, já? ele é o jovem há mais tempo, senador. É o cara mais participativo dentro da juventude, é um cara que militou no MR8, é um cara que já lutou e fez muita coisa aí na juventude, quando 18 anos, 20 anos, e continua sendo um grande parceiro e mentor do nosso time. É o jovem há mais tempo e tá aí. Vander Simões. Solta a voz aí, Vander. Vamos lá, tá aberto meu microfone? Tá, ok. Quero saudar os colegas da maior juventude do Sudeste, muito bem conduzida pelo nosso presidente Bruno Gabriel, na pessoa do jovem de Jundiaí, o Kita. E saudar também os colegas da maior juventude, da juventude mais politizada do Centro-Oeste. E aí eu não tenho nenhum nome para citar, porque eu não conheço os colegas ainda. E dar o meu boa noite para essa imensa, para essa gigante senadora Simone Tebet. Eu preparei de início, eu queria ter falado alguma coisa a respeito da senadora como bom fã, sem querer roubar a posição de presidente do fã-clube da senadora em São Paulo, que esse é do Rui Guiné, ninguém tira. Mas eu tinha preparado alguma coisa, mas o nosso presidente, muito brilhantemente, fez um resumo, uma apresentação maravilhosa da senadora, que eu não tenho nada a acrescentar. Ficou muito bem feita. Então eu vou falar de outra coisa. Eu vou falar de prudência, consenso, coragem, desafio, luta, amizade, fraternidade e justiça. E acrescentar uma pitada generosa de conciliação. O somatório dessas virtudes era utilizado para definir o saudoso senador Rames Tebet. Quando o Senado brasileiro tinha um presidente com todas as letras maiúsculas. O presidente Michel Temer, por vezes em seu governo, assumiu um tom conciliador, e nesse particular me fazendo lembrar muito do senador, do saudoso senador. Estou convencido do que, mais do que nunca, nós precisamos de um governo de pacificação para o país. A senadora falou sobre a sua origem e imagino o peso que é carregar uma herança que é um misto de orgulho e de peso. Peso no sentido de responsabilidade. Mas a senadora tirou isso de letra, como nós costumamos dizer. Dotada de personalidade e identidade próprias, vejo na liderança que a senadora exerce traços fortíssimos do saudoso senador. Observo também uma imensa dificuldade em promover a chamada pacificação nacional, meio a um cenário de uma imbecil polarização política. E aí as perguntas que eu faço para a senadora são as seguintes. Primeiro, se concorda comigo, e em concordando, o que os nossos jovens candidatos e jovens candidatas podem fazer para superar isso em suas campanhas, para escapar da armadilha de uma polarização política que só empobrece o debate político nacional. Legal, Wanderson. Obrigado pelo... Wanderson. Eu não sei que eu tô com esse nome de Wanderson na cabeça, tô chamando o Wander de Wanderson. É porque eu tenho um pré-candidato chamado Wanderson aqui em São Bernardo, e eu fico com essa palavra na cabeça. Tá perdoado, Valeu, presidente. Pessoal, eu acho que a bateria da senadora Simone caiu. Vamos aguardar um pouco para ver se ela consegue voltar. E aí vamos aproveitar esse tempo para a gente bater um papo do que até agora rolou. E aí eu queria saber de você, Márcio Podolski, meu presidente e amigo, o que você está achando dessa iniciativa aqui de São Paulo? Libera o microfone aí. Ô, Brunão, então, irmão, é uma troca de ideias, né? Vocês conhecendo um pouquinho do Mato Grosso do Sul e a gente conhecendo um pouquinho de São Paulo. Então, acho que essa conexão, ela acaba sendo favorável para os dois lados. E com a história que a senadora tem, até pelo pai dela, o pai dela é um dos políticos mais reconhecidos até hoje aqui no Mato Grosso do Sul. Né? E a Simone, ela vem nessa tradição do pai. Então, assim, ela foi nossa vice-governadora, foi prefeita lá em Três Lagoas, então ela sempre se destacou no cenário de mulher dentro da política, e ela acabou abrindo essas portas para as mulheres aqui no Mato Grosso do Sul e também agora no Brasil. Muito bom. A senadora voltou, tá? Voltou? Uhum.
conectando lá, mas aquela eu já aceitei ela. Deixa eu falar, Bruno. Fala aí, Marcelo. Se você puder dar uma palavra para o Wilson Belicanta, que é o nosso pré-candidato, tá? Ele é dentista. Já coloca ele na linha. Ô, Wander. Tá. Wander. Sim. Aproveita que a senadora conseguiu retornar e finaliza a sua pergunta, porque eu acho que ela não pegou a sua pergunta. Ai, que pena. Pode falar, repete a sua pergunta aí. Posso repetir a pergunta toda? Pode, repete. Tá bom. Ok, por favor. Não, tudo não, repete a pergunta. Porque a pergunta está dentro de um contexto, né, onde eu falo Ela escutou. Eu fiz uma introdução. Oi, senador. Ela pegou. O contexto me emocionou. Acabou na hora certa, porque eu estava para derramar uma lágrima, essa vergonha. Porque assim, nossa, estou emocionada. Não sei nem se eu vou dar conta de responder, não sei nem qual é a pergunta, mas já valeu bom. Pela noite, viu, Wander? Eu vou tentar ir direto, então, na pergunta, até em respeito aos colegas que pretendem indagar a senadora ainda. Eu comentei que observo uma imensa dificuldade em promover a chamada pacificação nacional, meio a um cenário de imbecil polarização política. E aí a pergunta que eu faço é se a senadora concorda comigo. E concordando, o que os nossos jovens candidatos e nossas jovens candidatas podem fazer para superar isso em suas campanhas, para escapar da armadilha de uma polarização que empobrece o debate político? Muito obrigado, Wander. Que bacana. Senadora, só tem mais um, só vamos fazer mais um desse bloco? Bom, em relação ao Wander, Wander, dizer o que depois de tudo que você disse as palavras mágicas que estão faltando, que estão precisando no país. É bom senso, é moderação, é equilíbrio, é saber ouvir o outro, procurar um centro de conversão. Nós não precisamos ir muito longe dos momentos da nossa história para saber que em determinados momentos de crise, de pós-crise, inflação de mais de 2.700%, por exemplo, pós-Collor, nós tivemos homens públicos que tiveram essa capacidade de fazer um grande pacto de governabilidade. Foi assim com Itamar Franco, né, que um dia a história vai honrar o seu mandato, que é um homem avesso à corrupção e, pelo consenso, um homem simplório que sabia dialogar, ouvir e teve a capacidade de colocar Fernando Henrique na hora certa no Ministério da Fazenda, implantamos o Plano Real e, graças a isso, nós tivemos a estabilidade da moeda e assim por diante. Isso está faltando, Wander, nesse momento, porque nós temos hoje um mundo polarizado, um mundo onde as redes sociais disseminam ódio muitas vezes e polarizam e radicalizam ainda muito mais a política. Eu só tenho uma coisa a dizer, isso não vai dar certo. Isso não está dando certo. Essa polarização exacerbada e colocar uma instituição democrática contra outra, seja que o que seja, um cidadão de bem pelas redes sociais, um governador ou um presidente da República, isso está levando o Brasil ao caos. E esse caos só vai ser... nós só vamos conseguir sair desse caos, desse fundo do poço, se nós realmente nos unirmos em torno de um centro democrático. O centro democrático vai ter a capacidade de salvar o país de si mesmo, ou de governantes que não entenderam, não estão entendendo o que significa um regime democrático. O problema e você me fez talvez a pergunta mais difícil da noite, né, enquanto a Mandino fez a mais fácil, você me fez a mais difícil, porque eu me pego todos os dias fazendo isso. Como chegar nesse consenso do centro, sendo que a sociedade está polarizada, 70% do eleitor ou quer um governo muito à direita ou quer um governo mais à esquerda. Como vender o seu peixe como candidato? Na eleição de 2020, eu acho até que é mais fácil, porque eu já passei por 2 eleições municipais e fui exitosa nas 2. O cidadão eleitor, quando você for pedir o voto de vereador ou de prefeito, ele quer saber o que você vai fazer para a vida dele. Então, ele quer saber quanto você, candidato a vereador, vai fazer em relação ao bairro, em relação à creche, em relação ao posto de saúde que falta. O prefeito, qual é a política pública relacionada à mulher, relacionada às minorias, ou relacionada à segurança no bairro e tudo mais. Ela está um pouco mais fácil, Wander. Passa um pouco a largo, um pouco a distância disso. O problema por exemplo, eu vivo num dilema. Hoje, os meus colegas, os jovens do MDB, sabem do que eu estou falando. Eu perco voto em Mato Grosso do Sul
por ser uma senadora de consenso, de moderação, de equilíbrio. Eu tenho a capacidade de dialogar com a direita e com a esquerda. Eu tenho amigos na direita e amigos na esquerda. Eu chego e falo, olha, isso está errado, não é porque é o governo da direita e eu sou de direita que está certo. Ou isso está certo, não é porque eu sou de direita e é o governo de esquerda que o governo de esquerda está errado. Então, nesse aspecto, para o majoritário de Senado, deputado federal, presidente da República, governador, é mais complicado. Talvez essa pergunta é uma pergunta que vai me pesar muito em 2022. Em 2020 ainda não, porque em 2020 o candidato a vereador e o candidato a prefeito pode vir com essa proposta, porque ela vem recheada com aquilo que o cidadão quer, que é no dia a dia o que o candidato a vereador, o candidato a prefeito pode fazer no dia a dia para a melhoria da vida local. Mas em nível nacional eu vivo um eterno dilema, porque eu sou parecida nesse aspecto, muito distante em capacidade, muito distante em brilhantismo. Meu pai era um estadista como tantos que já nos deixaram, como é Pedro Simão até hoje, embora já não está mais na vida pública, e eu procuro minimamente aí ajudar a liderar algumas pautas. Há uma grande diferença entre o líder e o estadista, né? O líder aponta caminhos e a gente segue esse líder. O estadista, ele caminha à frente e a gente segue. A gente não tem mais estadistas no Brasil, em todos os partidos, não é só no MDB. Isso está fazendo toda a diferença. Então, assim, é uma pergunta muito, né? Acho que a pergunta mais bonita que me foi feita hoje, Wander, foi a sua. Obrigado. Tem que servir alguma coisa, um pouquinho de cabelo branco, né, Wander? Nossa, Pois você é mais novo que eu, mas enfim. Né? Mas enfim, né, tem que valer alguma coisa os cabelos brancos. Você fez uma das perguntas mais belas da noite, mas também uma das perguntas mais difíceis. Mas assim, não tenho dúvida. O caminho está pela união de um centro democrático. Vamos chamar a centro-esquerda, vamos chamar o centro-direita, para unir, quem sabe, em 2022, um candidato próprio do MDB, e a união do centro democrático vai salvar o país do radicalismo, do retrocesso, da miséria, da desigualdade social. Com as reformas que nós já fizemos, nós temos condições, e agora com a reforma tributária aprovada, nós temos condições, com um bom presidente da República, de fazer o Brasil um país grandioso. Muito obrigado, senadora. Eu que agradeço. Obrigado, senadora. Eu acho que ficou faltando... Respondeu a todos, respondeu porque o Quinta foi antes de cair, os dois que agora perguntaram. Vamos dar sequência, Neto. Esse é o último bloco de perguntas, senadora Simone.